Boa tarde a todos, boa tarde, senhores jornalistas. Nós vimos aqui apresentar os resultados deste inquérito aos professores convidados no ensino superior, que se sabe que atualmente, em termos absolutos, ultrapassam mais de 50% do corpo docente do ensino superior público. Já há muito tempo que dentro do Departamento de Ensino Superior e Investigação da FEDPROF que nos questionávamos se, por um lado, os docentes do ensino superior nos diziam que eram precários e tínhamos a sensação, e por isso este inquérito é muito importante nesta fase, que este número está a aumentar, o número de precários estaria a aumentar, quando interpeladas as instituições de ensino superior, elas respaldavam-se no facto destes serem especialistas e de facto serem verdadeiros convidados que traziam algum tipo de especialidade ao ensino superior. Nesse sentido, achámos que era oportuno fazer este inquérito. Este inquérito de precariedade foi feito de forma online aos professores do ensino superior público de maio a outubro de 2025, portanto obtivemos respostas nessa fase. A nossa amostra, obviamente, é uma amostra dirigida e, como estudo estatístico, tem as suas limitações como sendo amostra dirigida, mas ao nosso inquérito responderam 334 inquiridos e validámos 327 respostas e focámos este inquérito nas condições de precariedade dos docentes, fizemos a análise dos seus vínculos, da carga letiva, dos rendimentos que obtêm e promoções e alguns tipos de direitos laborais. Nesse sentido, tentámos averiguar se estamos efetivamente perante contratos precários que cobrem necessidades de trabalho permanentes, porque essa é a verdadeira questão. Se estamos aqui a falar de este corpo docente de convidados, são necessidades permanentes e o momento em que devemos, por falta de financiamento no ensino superior, leva a que não haja abertura de concursos nem estabilidade da carreira que os próprios estatutos da carreira previam, porque o estatuto da carreira, quer no caso do ensino superior politécnico, quer no caso do ensino superior universitário, prevê que as pessoas permaneçam a 100% como convidados até um limite de 4 anos. Exatamente estes estatutos de 2009 que, ao que parece, o Governo está a haver neste momento alterações no regime jurídico do ensino superior em Portugal e supostamente vai haver uma alegada revisão de carreiras, pretenderia em 2009 dignificar as carreiras dos professores, criando uma série de vínculos estáveis. Portanto, achámos que era importante fazer este estudo agora e tentar perceber quem era esta figura de professor convidado, se ela corresponderia a um convidado que realizava tarefas especializadas ou se são exatamente, como disse aqui o colega, falsos convidados e que as instituições de ensino superior recorrem a eles com frequência porque são, efetivamente, vamos ver, mais baratos. Então, qual é o perfil destes docentes? Começamos pela idade deles, eles rondam, os docentes que responderam nesta amostra rondam entre os 40 e 55 anos, portanto não são jovens de início de carreira, mais de 40% deles têm 10 anos, mais de 10 anos de experiência e 84,4% estão em regime de tempo parcial. E se falarmos de habilitações, eles cumprem as habilitações, 59% deles cumprem as habilitações de referência de acesso à carreira, ou seja, o doutoramento. E o número ainda mais impactante é que mais de 10% têm mais de 20 anos de experiência no ensino superior público, portanto eles continuam, temos casos de mais de 10% que estão mais de 20 anos a exercer funções no ensino superior público. Destas habilitações, se já referimos que 59% deles são doutorados, temos 23,5% que são mestres e apenas 17,4% que são licenciados. Portanto, a maior concentração dos nossos inquiridos corresponde a pessoas que têm habilitações de referência e isso é importante salientar, ok? É importante salientar que, não é, que essa habilitação é cumprida. As aspirações deles devem ser
a realidade, nós conseguimos apurar que 75% gostaria de ser professor em tempo integral, 75% dos nossos inquiridos, 62% deles têm necessidade de ter outra atividade remunerada e 39% procura ativamente outro emprego, ou seja, iremos ver mais à frente, que eu penso que é o Hélder que vai falar sobre isso, quanto é que esses professores a tempo convidados, a tempo parcial, recebem efetivamente em instituições de ensino superior público. E só apenas 19% se pretendem manter-se assim e que não desejam um contrato a tempo integral. Isto levanta já uma série de questões e que nos faz pensar. Ora, se podíamos ter dúvidas sobre a questão da qualificação, se há um paradoxo na qualificação ou não, nós começamos por perceber como é que estes docentes são colocados como convidados em categoria profissional versus a sua habilitação. E aqui a verde pode-se ver os doutoramentos e consegue-se perceber que quer no caso universitário, quer no caso do ensino do subsistema politécnico, nós temos doutorados contratados na base da carreira. Portanto, essas habilitações permitiriam, no caso do politécnico, os professores estarem como convidados a professor adjunto, independente também de algumas necessidades, até como professores coordenadores, e o mesmo se passa no caso do universitário. Portanto, nós temos mão de obra qualificada, contratada como convidado, da forma mais barata possível. Depois, o contrato em si também não acompanha a carga de trabalho real. Quer os estatutos da carreira universitária e politécnico têm limite de horas letivas semanais, ou seja, elas variam entre 6 a 9 horas no caso do universitário, entre 6 a 12 do politécnico, e estranhamente podemos aqui observar que destes inquiridos 30% dá mais do que o limite legal de horas letivas semanais como convidado, ou seja, eles conseguem ultrapassar o limite máximo que um professor a tempo integral daria, portanto, cerca de 30%. Portanto, nós temos uma explicação para isso e sabemos que alguns regulamentos de prestação de serviço docente fazem exatamente esta indicação a nível nacional, e o mesmo se passa no politécnico, ou seja, mais de 12% dá mais do que o limite legal de horas letivas semanais neste subsistema. Eu talvez passaria aqui, porque o trabalho foi feito por nós os dois, aqui é o Hélder, a parte... Bom, então, dando seguimento a isto, portanto, o que é que nós... Esta situação que a Ana veio relatando, não é? Ela atira os professores para a pluriatividade, isto é, os colegas, na situação que estão, e temos exemplo disso. Nós hoje vamos precisamente falar com um colega que necessita de ter vários contratos de docência em várias instituições para poder ter um horário completo, não é? Portanto, no nosso estudo nós identificamos de facto que 73% dos docentes têm outra atividade não relacionada com a docência, não é? E que cerca de 50%, e eu acho que esses números é que a sociedade não está preparada para receber, recebem até 1.000 euros líquidos mensais pelo contrato de docentes. Isto é, temos colegas que, como vimos, já não estão em fase inicial de carreira. Também temos colegas que, para além disso, se mantêm com o mesmo tipo de contratação há vários anos, não é? E que mesmo assim, não é, oferem cerca de 1.000 euros líquidos mensais. Portanto, nós dizemos que esta questão atira os colegas ou para fora do sistema ou para situações desfavoráveis. Muitos docentes têm realmente outra vida para além da escola, o que nós também vamos falar um bocadinho sobre isso, o que prejudica, a nosso ver, aquilo que é a lecionação, o trabalho dentro das escolas, enfim.
E temos como principais razões apontadas para esta desregulação é a precariedade contratual, isto é, os contratos são precários, a falta de estabilidade, isto é, todos os anos vêm-se confrontados com a dificuldade de poderem ser desempregados, muitos deles, porque muitos destes contratos têm 10 meses, por acaso nesta apresentação não vamos falar sobre isso, mas muitos destes contratos têm 10 meses, portanto todos os anos os colegas são desempregados e voltam a ser contratados em setembro. Os rendimentos que são baixos, não é? Porque efetivamente nós sabemos que, por exemplo, o estatuto a exclusividade no setor acaba por ser a compensação para que os colegas tenham um salário razoável, não é? Mas não é para isso que a exclusividade serve. A exclusividade serve precisamente para valorizar uma entrega à instituição e o desgaste por falta de reconhecimento. Isto é, existe de facto uma franja de colegas que estão contribuem para a instituição, dão o seu melhor todos os anos, mas continuam à margem daquilo que são as decisões. Enfim, como eu dizia há bocadinho, este inquérito tem em si muito mais informações que nós podemos mais tarde explorar, que têm precisamente a ver com o grau de participação que estes colegas conseguem ter dentro das instituições, que, como sabemos, cada vez é mais débil, mais pobre e menos democrático. Neste caso, e o novo RGES que está a ser aprovado não vai ajudar nada a melhorar a situação. Portanto, há aqui que trazer um assunto que é muito complexo. Ora, sabemos que, por força da nossa atividade sindical, sabemos que grande parte dos direitos laborais não são cumpridos, aqueles mais básicos. Estamos a falar da questão do subsídio da refeição, portanto, entre os inquiridos, 44% de colegas responderam que não recebem subsídio de alimentação. A questão da compensação por caducidade, que é relevantíssimo, o número é altíssimo, não é? E o gozo de férias dentro da vigência dos contratos, então, é de bradar aos céus, porque, efetivamente, quando se fazem contratos a 10 meses, que espaço é que se fica para que os colegas gozem férias durante esse período, não é? E não gozam, na maior parte dos casos não gozam, e conhecemos instituições que são elas próprias a marcar as férias quando os colegas nem sequer sabem que estão de férias. Enfim, lançamos assim algumas conclusões, não é? E o estudo aponta aqui algumas possibilidades de, isto é, não levantamos só questões, também damos respostas. Algumas questões são, neste caso, a precariedade que é estrutural e não acidental, isto é, a precariedade instalou-se e portanto, o sistema vive dessa precariedade. A figura do professor convidado está desvirtuada, isto é, aquele princípio de que o professor convidado vinha para suprir necessidades muito pontuais e temporárias, subverteu-se e, portanto, está a suprir necessidades constantes. Existe o bloqueio estrutural nas progressões, isto é, a falta de financiamento das instituições tem levado a que não se abram concursos ou que os concursos sejam muito a conta-gotas e coloca os colegas que estão em situações até com formação avançada, como nós vimos, parados no tempo, nomeadamente, e é um assunto que é preciso discutir na alteração do Estatuto da Carreira Docente, isto é, nós sabemos que existem alterações a fazer, temos dúvidas quais são aquelas que se vão conseguir fazer, mas uma delas é esta, que sentido é que faz nós continuarmos a contratar estes colegas, eles não são avaliados, não é? E não têm nenhum tipo de progressão. Podem estar há 10 anos ou há 20 anos exatamente na mesma condição de contratual. E isto é efetivamente de bradar aos céus, e já por acaso foi notícia que a União Europeia vai processar Portugal porque não trata bem os seus contratados a termo. Portanto,
São assuntos que é preciso pegar de frente. Portanto, depois a sobrecarga de trabalho é sistemática, isto é, para além destes números que os colegas nos apresentaram, nós sabemos que abusivamente e perante os estatutos de carreira que temos neste momento, os atropelos são brutais, e também sabemos que o ónus fica sempre na parte mais fraca, isto é, sabemos que os colegas, em situações como estas, não são eles nunca a tomar a posição de se defender, porque, efetivamente, se querem trabalhar no próximo ano, têm que ser eles a calar-se, não é? Portanto, é um assunto que nós temos de trazer para cima da mesa, porque nós, estruturas sindicais, temos o dever de defender e de tornar isto público. Os rendimentos são insuficientíssimos, isto é, podíamos efetivamente até falar daquilo que têm sido as valorizações das carreiras, que é uma referência para esta contratação dos professores convidados, e portanto, muito havia para dizer em relação àquilo que na carreira dos professores que neste momento estão na carreira, a desvalorização do poder de compra é brutal e, portanto, se já existe essa desvalorização para os professores de carreira, que têm, inclusivamente, alguns deles a exclusividade, para os colegas que estão a termo, então é mesmo um flagelo. E as tais violências, a violação dos direitos laborais, que já falámos, acho que não vale a pena acrescentar muito mais. Consequências que nós apontamos para o sistema. Portanto, temos a precariedade não fica confinada no contrato individual, isto é, ela espalha-se, não é? Toma conta das instituições e, portanto, há uma desmotivação estrutural que todos nós sentimos nas instituições, isto é, os colegas que estão contratados há 10 meses não estão cá disponíveis para pensar a escola do futuro em setembro, não é? Enfim, têm que fazer a sua inscrição no Fundo de Desemprego em julho, não é? E retomar a sua atividade, se tiverem paciência, em setembro. A injustiça profissional, o tal trabalho equivalente a reconhecimento desigual, isto é, não são feitas a afetação do número de horas que é necessário fazer para aquilo que são os contratos a tempo parcial, o desinteresse, desmotivação, principalmente dos colegas que têm uma qualificação e, portanto, veem como expectável um futuro na carreira e, no fundo, depois a degradação da qualidade. Isto impacta quer nos estudantes, quer nos docentes, nas instituições e no país, porque desvaloriza aquilo que é o ensino superior e desperdiça, não é, o investimento público feito na formação avançada. Apontamos aqui algumas questões do que há a fazer, portanto, há medidas urgentes a fazer, imediatas. Apontamos aqui algumas 5, não é? Que efetivamente, que tem a ver com o olhar para esta questão, que é uma auditoria nacional, isto é, perceber, identificar quantos docentes asseguram realmente necessidades permanentes, a conversão de vínculos, isto é, quando há vínculos precários, perceber de que forma é que podemos torná-los mais definitivos, os direitos laborais, gritante, a questão das férias, do subsídio de refeição, da compensação por caducidade, e poderia continuar o trabalho noturno, enfim. Uma moratória de precariedade, isto é, suspender novos contratos de termo para necessidades permanentes identificadas, isto é, percebermos exatamente quais são as necessidades permanentes, e isto não é muito difícil de perceber, porque colegas que são contratados todos os anos, ao fim de 10 anos, é entendido como uma necessidade permanente, embora que não a tempo inteiro, não a tempo integral, mas é uma necessidade permanente. E a fiscalização dos horários, isto é, ter muita atenção a estas questões, todas elas, mas é preciso que haja realmente uma atenção que não me parece que haja da parte da tutela sobre todas estas questões. Portanto, também se pedem reformas estruturais,
isto é, a resposta não pode limitar-se à regularização de casos, não é? Temos os concursos públicos, temos a revisão dos estatutos, temos uma monitorização pública que há a fazer. Para terminar, para não demorar muito mais, deixar aqui algumas notas, que é a abertura de concursos, a conversão de vínculos, o cumprimento de direitos laborais, deixando aqui uma nota de que não há ensino superior público de qualidade assente em precariedade permanente. Bom, muito mais havia a dizer. O estudo, portanto, a pesquisa, o inquérito que nós fizemos, e ele tem muito mais informação que nós podemos detalhar, e comprometermos no próximo ano voltar a reforçar este inquérito, porque a cada ano nós conseguimos dados novos, não é? Reforçar este inquérito para tornar a sua leitura um bocadinho mais sólida, e que possa, de uma vez por todas, dar um sinal à tutela de que este não é o caminho, e que há algumas coisas há muitas coisas a mudar. Acho que era isso, não tenho mais nada a acrescentar.